E hoje nós vamos falar de um dos suplementos mais estudados e mais utilizados mundialmente no mundo fitness, que é a suplementação de creatina. Tenho certeza que você já escutou várias coisas sobre ela. Nossa, comecei a tomar creatina, subi na balança, meu peso aumentou, tô me sentindo mais retida. Já ouvi falar que creatina dá celulite? Sim, eu já escutei sobre isso. Então, temos várias coisas e muitas delas é totalmente mentira. E hoje eu venho desmistificar um desses pontos para vocês, então me acompanhem nesse vídeo. Primeiro ponto, o que é a creatina, como ela funciona no nosso organismo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês e que eu já frisei é que a creatina é o suplemento mais estudado, não só no âmbito esportivo. A gente tem diversos benefícios dela em outras questões, mas como a gente está falando de esporte, em relação ao esporte, ela ajuda na redução de fadiga, ganho de massa muscular, ganho de força. Então, a suplementação de creatina é uma suplementação bem interessante se você faz exercícios como musculação ou esses exercícios mais de sprint de uma curta duração de tempo, por conta dos benefícios da creatina nesses esportes. E todo mundo acha que sabe sobre a suplementação de creatina, como ela funciona, por que ganha massa muscular, mas não sabe a parte fisiológica, e é isso que eu quero te explicar, para explicar se creatina retém líquidos ou não. Primeiro ponto, nosso corpo produz creatina. Sim, o nosso corpo produz creatina todos os dias. Todos os dias a gente tem uma produção ali, em média de 1 grama de creatina. E junto com a nossa alimentação, quando a gente consome proteína, a gente também vem a creatina. Então, ao longo do dia, a gente tem mais ou menos 2 gramas. 1 grama de produção do nosso corpo e 1 grama que vem da nossa alimentação. Nath, então, se a gente já produz e ganha na alimentação, para que suplementar? Primeiro ponto que a gente precisa entender é que essas 2 gramas, elas são utilizadas ao longo do nosso dia. A creatina é uma fonte de energia do nosso organismo. Então, por isso, como eu falei anteriormente, é tão utilizada em exercícios de sprint ou de musculação. Porque a creatina é uma fonte de energia do nosso organismo e é aquela fonte primordial de energia. A gente está ali na musculação, a gente vai fazer uma série de cadeira extensora. A gente passa quanto tempo fazendo? Em média de 15 segundos? Nesses 15 segundos, a gente está utilizando a via de creatina CP, que é a via da creatina propriamente dita. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a creatina é produzida, porém a gente utiliza ela todos os dias como fonte de energia. Só que é um estoque limitado, porque a gente produz, a gente excreta, então, exatamente por isso que a gente precisa suplementar. O nosso estoque de creatina, vamos falar que esse daqui é o nosso estoque natural de creatina ao longo do dia, conforme o nosso consumo, né, a gente vai diminuindo esse estoque. Para a gente conseguir os efeitos de redução de fadiga, ganho de força, ganho de massa muscular, a gente precisa saturar esse nosso estoque de creatina. Então, a gente precisa consumir até ocorrer essa saturação na nossa célula como um todo. A retenção de líquidos da creatina é uma retenção dentro do nosso músculo. Ou seja, ela deixa o nosso músculo mais hidratado. Quanto mais hidratado esse músculo, mais vai ajudar no nosso ganho de força, em reduzir a nossa fadiga muscular. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que é retenção intramuscular, não a retenção de líquidos como um todo. Então, se você começou a suplementar creatina e observou uma diferença no peso, nossa, aumentei 2 quilos, é normal por conta dessa retenção dentro do nosso músculo. Se você parar de suplementar, a gente vai perder esses líquidos e você vai voltar para o seu peso inicial. Mas vai perder todos os benefícios de uma suplementação maravilhosa. Nossa, então realmente a creatina retém líquidos, retém. Só que é uma retenção boa, não é uma retenção ruim como a gente tem, né, na retenção de líquidos convencional. Se você está suplementando creatina, a gente vai ter essa diferença no peso. Se você não tiver, aí a gente tem que ver se essa creatina não está adulterada. Porque realmente ela vai deixar seu músculo mais hidratado, consequentemente você vai ficar mais pesado na balança, mas a sua estética corporal vai ficar mais bonita, porque o seu músculo vai ficar mais hidratado, consequentemente vai ficar mais definido também. Uma dosagem normal de creatina é em torno de
3 a 5 gramas ao longo do dia, todos os dias, porque lembra que eu tinha falado para vocês que a gente precisa saturar esse nosso estoque. Então, se a gente para de consumir, a gente vai perdendo o nosso estoque e acaba perdendo os benefícios da creatina. Você não precisa fazer uma superdosagem, consumir 20 gramas por tantos dias, não tem essa necessidade. Se você não é um atleta, se você não vai competir daqui a um mês, a gente não tem essa necessidade de tomar grandes doses de creatina para saturar rapidamente. Então, toma ali 3 a 5 gramas, dependendo do seu peso, e ajustado, obviamente, junto com um profissional, que você vai ter benefícios maravilhosos. E muitos estudos mostram que a suplementação de creatina não tem nada a ver com problemas renais. Então, estudos mostram que suplementação de creatina, até para pacientes renais, dependendo de cada caso, pode ser utilizado, porém com uma dose controlada e ajustada para cada pessoa. Mas está bebendo creatina? Bebe mais água. Consequentemente, o nosso músculo vai ficar ainda mais hidratado e vai facilitar todo esse processo. E sua estética corporal vai ficar cada vez mais bonita. Para finalizar, só para frisar que esse peso na balança que vem da creatina não é algo ruim, é retenção dentro do nosso músculo vai ficar mais hidratado, vai funcionar de uma forma melhor, então não é algo ruim. Pode continuar. Se você não toma creatina e está treinando, já começa, porque é uma suplementação quase indispensável. E eu quero saber se você já ouviu outras coisas, porque eu já ouvi várias coisas sobre a creatina que não fazem o menor sentido. Me conta aqui. Quero saber se vocês gostaram desse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido, mas próxima semana estamos aqui novamente. E tchau,